estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Kleber Gagliardi sobre o livro O Mistério da Casa. É um livro muito interessante, muito agradável de ler, muito fácil de ler e assim, que te estimula a não parar de ler mesmo. É muito bom. Bom, Kleber, vamos falar um pouquinho desses fenômenos que você começou a falar que tem no livro. Porque, na verdade, ele traz a doutrina espírita de uma forma bem ao jeito do jovem, né? Do jeito que ele gosta. Nada imposto, eles descobrindo, né? Com a investigação deles, muito legal, muito bom. Eles, a partir do momento em que eles começam a ir atrás, né, de descobrir o que o grupo do Taturana faz, curiosamente, eles conseguem um caderno do grupo e a ideia é que nesse caderno teriam informações sobre o grupo e eles acreditam que a partir desse caderno seria possível descobrir o que eles fazem. Eles achavam que iam achar o plano, né? O plano do golpe que aquele grupo estava planejando. Sem dúvida. E aí, a hora que ele abre o caderno, ele se depara com a pergunta que é Deus. Aí eles ficam completamente perturbados com aquilo. Né? Quem são essas pessoas que ficam... Que pergunta é essa? Porque eles falam, essa pessoa, quem faz essas perguntas é uma coisa diferente, né? Porque eles não estavam acostumados a receber perguntas desse nível, né? Inclusive, depois, no café da manhã, ele começa a questionar a mãe. A senhora acredita em Deus? Como que a senhora acha que Deus existe? Que prova que a senhora tem? Então, eles começam a enfrentar um tipo de situação não muito comum, né, para o jovem, porque poucos têm a curiosidade de querer saber o que é Deus. Pois é. E eles estavam esperando que o grupo estivesse fazendo alguma coisa ilícita e ficam mais confusos ainda. Pois é, muito interessante, porque a mãe do Léo, é a mãe acho do Léo, ela fala, nossa, mas você está diferente, o que está acontecendo com você? Porque a mãe percebe, pelo jeito dele, ele está meio assim, como Tá que a gente... Pensativo, né? Estranho, né? Dá a impressão de que está fazendo algo errado, porque a mãe sempre também pensa que o filho está fazendo alguma coisa errada, né? Então, é muito interessante. Eles conseguem o caderno, perguntam para os pais, mas também perguntam para o professor, né? Quando a pergunta vem sobre o universo, não é isso? Sem dúvida, porque é uma questão que Kardec trata com os espíritos em O Livro dos Espíritos. Isso. E a hora que eles olham para isso, eles falam, bom, agora nós precisamos de uma ajuda de um cientista. Então eles vão atrás do professor, que é o professor Miguel, para tentar descobrir o que está acontecendo, como que se formou o universo. Você calcula a situação deles, né? Eles começam perguntando o que é Deus, aí na sequência como se forma o universo. Então eles começam a ficar perdidos na história. O que esse pessoal faz? Como que eles se reúnem para ir atrás de questões como essa? E eles acham que aquele grupo sabe o que eles estão investigando, que eles estão espiando, e eles sabem, eles acham que o grupo sabe tudo o que eles estão fazendo. Isso também é muito interessante. Porque... Como assim, né? E aí eles começam, ao mesmo tempo que eles começam a investigar, eles têm a impressão de estar sendo investigados, né? Que colocam eles em xeque, porque começa a chegar uma correspondência falando alguma coisa. De repente, no computador da Melissa aparecem alguns textos. Então, eles, ao mesmo tempo que eles investigam, começa uma inversão na história. Eles têm a sensação de estarem sendo investigados. E, junto com isso, uma série de fenômenos que começam a aparecer, recados em sonho, alguma coisa assim, deixa mais na dúvida. Né? Eles começam a receber perguntas também sobre as sucessivas existências, que é interessante porque eles começam a raciocinar, né? Mas se isso for verdade, isso é interessante. Então, isso é bom porque eles vão aprendendo por conta da reflexão deles, não da imposição de uma doutrina, né? Exato, que a doutrina espírita é reflexiva, né? E ela não impõe, mas ela convida a pensar. E eles começam a fazer exatamente isso no texto, né? Eles começam a tentar entender, porque se fazem a pergunta, por que nós estamos aqui? Que até então a vida era algo baseado no habitual.
e de repente começa uma série de coisas diferentes, estranhas, que os levam a questionar sobre a existência. Pois é. É interessante como a espiritualidade trabalha na nossa vida sem que nós percebamos, né? Porque eles são levados, lógico que o final é muito interessante, e que a gente não vai contar, né? É muito interessante, mas a gente consegue perceber como que o plano espiritual atua na nossa vida para que nós aprendamos sem aquela obrigatoriedade, sem aquela imposição. Você vai aprendendo naturalmente, como se você estivesse deduzindo sozinho, né? E, na verdade, você está sendo estimulado, você está sendo levado a encontrar aquela solução ou aquele raciocínio, né? Que é uma das intenções do livro quando lida com espiritualidade, né? Tentar mostrar que nós estamos em equipe. Então, nós aqui somos conduzidos, nós recebemos instruções, nós recebemos informações. E a ideia também é essa, mostrar a atuação da espiritualidade junto a nós. Muito bom. Eu vou pedir agora para você me permitir dar um recadinho aqui para o nosso telespectador e lá já a gente volta a conversar um pouco mais. A IP sabe que é importante enxergar com atenção as pessoas que estão à nossa volta. Descobrir o que faz diferença em suas vidas e entender melhor o que elas desejam. IP é uma marca que cuida de cada detalhe para entregar a melhor relação custo-benefício ao consumidor. Benefício para você, para sua casa e para o lugar onde vivemos. É esse o cuidado que você encontra presente em cada produto da IP. Porque cuidar do que é seu vale muito, mas cuidar do que é de todos vale mais. Vamos ver o comercial? Os meus pais sempre diziam para eu cuidar das minhas coisas. Aí eu fui crescendo e descobri que a minha rua, o país onde eu vivo, também são minhas coisas e minha responsabilidade. Minha e de todos. A IP usa de forma consciente água, energia e matéria-prima. Porque cuidar do que é seu vale muito, mas cuidar do que é de todos vale mais. Cada produto IP traz o cuidado com o que realmente vale. IP, vale mais cuidar. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre o mistério da casa. Até já.